Contigo. Agora o coração imaculado de Maria. Estamos com a dona Lourdes Bosio Bonissoni e o seu Daniel Ângelo Bonissoni e a filha mais velha do casal, né? Sônia Regina Bonissoni, que inclusive está de visita aqui no Brasil porque tem residência na Itália também. Nos últimos anos, né? Nós gostaríamos de saber como é... Eu tinha meu irmão que morava lá em cima, né? O Bernardo, né? E depois era já no texto lá, que era, tinha uma capela lá, né? Chama assim, começou a namorar e... Pronto. Lá em cima era onde? Linha Azul. E o senhor morava onde? Aqui cruzado, aqui, né? Aqui cruzado morava, né? Junto com o pai, né? Sim. E Linha Azul era? De Lindóia, por Lindóia, né? Linha Azul, que pertence a Lindóia, né? Sim. E o que fez vocês dois se quererem bem? Por que o senhor gostou dela? Por que ela gostou do senhor a ponto de vocês namorarem e casar? Eu acho que eu gostei dela. A gente ia, verdade, fazia as procissões à noite. E aí de nós, o nosso pai também, a gente não podia sair à noite nem fazer um filó, porque tinha que rezar. A gente ia rezar antes. Então a senhora nasceu, cresceu numa família muito religiosa. Como é que eram essas orações de todos os dias? A gente rezava bastante o terço, né? Que reza hoje também. E eu acho que mudou praticamente todo nada. Dia? E eu não lembro se era todos os dias, mas a gente rezava, a gente ia bastante na missa. Eu fazia parte dos corais desde criança. Tinha assim. coral naquele tempo? Tinha, só que a gente lembra. Eu lembrei esses dias atrás, eu dava risada sozinha. Porque hoje os cantos são assim, não são com uma voz forçada. Mesmo porque eu nem posso, porque foi retirado isso aqui, tenho até dificuldade. Mas assim, então era aquela voz que saía, que tu tinha que fazer aquela força para ter a voz bonita. Uma voz muito forte, né? E há dias atrás eu lembrei, eu dei risada sozinha, como as coisas mudam, né? Mas a senhora participava do coral da igreja, então? Da igreja, isso. E tinha outros corais ou só da igreja? Nós éramos um grupinho lá, só da igreja. Porque era no interior, né? Não iam sempre rezar as missas também. E o que tinha na comunidade da senhora lá? Além da igreja? Tinha a igreja, tinha um salão que fazia umas festas. Uma boa vigília. A escolinha perto, que a gente ia estudava. Isso era que nos anos 50, 60? Porque eu nasci em 47 e com 5 anos eu já ia fazer a minha primeira Eucaristia. O Padre Amélio não aceitou porque eu era muito criança. O Padre Amélio atendia Lindóia também? Atendia aqui também, em Lindóia não sei, porque ele ia lá em cima sim. Ele ia lá em Linha Azul, ele não aceitou. E, seu Daniel, o senhor foi na aula onde? Aqui em Pumirim. Nasceu aqui em Pumirim? Nasci aqui. Tá. E o senhor nasceu onde hoje é Encruzilhada? Sim. Tá. Lá não tinha escola, não tinha igreja? Não tinha. Essa escola, tudo tinha colégio, agora tinha uma escola velha, pequena aí, sabe, dali, que você tinha umas árvores aí, a gente morava, até vezes, um cavalo ali, se me der cavalo, né? Ali em cima, né? Tá. Então o senhor estudou onde hoje é o Benjamin? Sim. Escola velha? Sim. Tá. E como é que o senhor vinha na aula? A pé ou a cavalo, 3, 4 em cima, né? Depois de a pé ou a cavalo, como eu falei, levava os pés que eu era estudante no casal ali, olhava para a gata a roda e vinha ali. Chegava em casa para almoçar e depois de tarde dele para a roça. Para a criação, juntar os trios, cortar esse tipo de feijão, tudo assim, sabe? Eles iam descalços até aqui na entrada da cidade. Sim. E a mochila que nós tínhamos antigamente, no meu tempo, era esse plástico de pacote de açúcar, né? Dentro que tinha a cartilha, teve um pontador e um lápis.
Isso aí. Não tinha caderno. Não, quando era pequenininho, a cartilha só não tinha nada, sabe? Sim. O senhor lembra o nome da cartilha? Ah, não lembro. Tá. Quem que deu aula para o senhor? Mas foi a Hilária Gedós. Tu te lembra dela não, né? Eu não conheci. Eu tinha uma bodeguinha aqui onde tem o disco também agora ali, né? Hilária Gedós. Outra também era Lourdes Gedós, mas ela não deu aula. Mas eu estudei mais foi com a Hilária Gedós, sabe, né? Ela era a minha professora. Sim. E o que vocês aprendiam na escola? Assim, ó, claro, já tem um pouquinho de oração, né? Mas era fazer o nome, os números, escrever, não é que hoje os 17 anos. Era bem simples, sabe? Porque eu estudei até a quarta série, sabe? Né? Mas foi 2 anos a quarta série porque eu quis, mas não que eu rodei, sabe? Sempre a mesmo, depois, sabe, com os velhos antigos, não queria para não tinha escola de estudar, então só trabalhar na roça só, né? Eu fiz antes sempre as contas, eu fazia qualquer conta, eu fazia. Se eu fazia conta do terreno, eu fazia conta de dividir, muitas vezes, mas eu faço tudo. Ainda hoje o senhor Sim, faz? faço. De cabeça? Não, cabeça também, agora já perdi bastante. Antes sempre fiz conta na cabeça, hoje já não posso mais, sabe? Sim. E o senhor falou que era criança, estudava, ia para casa e ia trabalhar. Ah, na roça, sim. Tá. Tá. O que o senhor fazia na roça? Em Assim, casa, qual que era o serviço do senhor com 8 anos? Outra, geralmente, sabe, tinha aquele espaço da roça na terra, amontoava, fazia levar para cá para os porcos, para as vacas de leite, né? O tipo que se colhia o trigo, para se amontoar, ficar mais fácil. Tipo, parece que o pai fazia muito feijão também, então pegava muito período, fazia muito feijão, depois para levar para amanhã, né? Quantos irmãos vocês eram? 6 irmãos. 6 irmãos. Homem, né? Homens. Sim. Seria 6 mulheres, mas uma criança bastante pequena, né? Então 5 mulheres, né? Tá. Então o senhor cresceu trabalhando, foi fez até a quarta série. Quarta série, sim. Tá. Conheceu a dona Lourdes lá no interior de Lindóia e resolveu casar. Sim. Tá. Por que vocês resolveram casar? O que vocês esperavam com o casamento? Hein, dona Lourdes? Esperava, na verdade, morar junto, precisamos Não, não ter tanta, né, e formar uma família, claro, né, que graças a Deus tem. E também está junto com o pai, ele estava bem, sabe? Só ele vai fazer, faz a parte sozinho, fazer futuro a mais, sabe, né? É uma família nova, né, verdade, né? Então, assim, olha, será que era mais importante o amor ou o casamento? O casamento, na verdade, passa, né? E o amor teria que continuar sempre, né? Eu acho, então, que o mais importante seria o amor, Acho que os né? dois também, portanto, acho os dois também, né? Casamento é onde se aguentar, que nem hoje, também não vale nem a pena. Mas, enfim, a gente viveu do jeito que dava esses anos, né? Quando vocês casaram, o casamento foi aonde? Eles não embalavam meu pai em cima ali, né? Sim, Então, inclusive. não era costume que o casamento era feito na casa da moça? Não, lá era o café. Depois eu vinha, tipo assim, aqui para a matriz aqui, fazer o casamento, e lá no pai tinha, sabe, bolacha, bolo, churrasco, vinho, geralmente. Então vamos ver. O casamento começou lá em Lindóia, onde ela morava. Sim, Tá. dia do casamento, sim. O dia do Sim, casamento. fomos Lá lá no buscar Azul. esposas e lá fizeram café com bolacha, coisa doce assim. O né? senhor foi buscar ela lá. Fomos uma equipe daqui, sabe, né? Até que veio foi o Dionísio Teco, o Lídio Teco no caminhão dele, sabe que nós, as freguesas dele, sabe, né? Levaram ele para falar com o caminhão, falaram, eu vim ali, aqui por ele fazer o casamento, fomos lá na casa do pai para festejar o dia, né?
Então, começou de manhã com o café, Sim. o senhor pegou a noiva em casa, Tira a cadeira, sim. tá. E o pai e a mãe entregaram ou vieram junto? O pai dela já estava falecido, né? Era sua mãe. Mas também veio, né? A mãe dela veio. Veio junto, Sim, Sim. casaram Irmãos. no civil e no religioso no mesmo dia? Não. Não, o civil foi antes, né? Antes. Antes. Tá. Quem que era o padre? Foi padre Amélio, né? Eu acho que foi ainda o Padre Melo. Eu lembro, foi tudo ele. Sim. Aí, com isso, ir buscar ela casar na igreja, passou amanhã. Daí foram almoçar lá no interior onde os seus pais moravam. Sim. Tá. Aí terminou a festa. Assim, ó, vocês foram para casa dos pais do senhor. Não, mas estava morando lá com o pai também, né? Sim. O senhor morava lá. Sim, morava Se lá. ela foi morar lá junto. Sim. Isso. Então a lua de mel de vocês foi lá na casa dos pais. Sim. Ok. O que a senhora ganhou dos seus pais para casar? Algum enxoval, alguma coisa? É, um pouco a gente ganhou, porque também eles eram pobres, né? Então eu ganhei toalhinhas, toalhas e um pouco de roupa de cama. Não era muita coisa, não deu para começar. Ganhou a máquina de costurar? Ganhou, não, acho que aquela não Nós compramos aqui. foi comprada aqui. A senhora foi costureira também? Não, eu consertava, né? Só para Aqueles casa? anos, é. Tá. Então, aqui nós vamos ver uma outra pergunta daqui a pouquinho, para continuar essa aqui. E o que o senhor ganhou da sua família quando casou? Além de poder morar na casa dos pais. Mas lá, sabe, lá, tipo assim, tem o pai lá, né? Depois o filho também pediu para mim. Eu fui morar fora de casa, lá. Eu ganhei uma vaca, uns porquinhos, sabe? Eu ganhei umas coisas ali, né? Explorar tudo, nós trabalhamos para poder comprar, né? Eu consegui comprar uma tiradeira pequena, um motorzinho, depois comprei um carro, carroça, saía devagarzinho, sabe, né? Pois sabe que antigamente, aquela vez que o pai comprou aquela terra que onde moravam os bifes em cima aqui, sabe, né? Que era do seu Bogoli, de outra aquela terra, né? Então, o Bogoli falou para o pai, João, te vim tua terra para o senhor, eu disse, agora não posso comprar. Tu prazo um ano sem juros sem nada, para pagar tudo aqui um ano. Então o pai plantou um trigo lá, custou pagar a terra, do ano pagou de outra aquela terra, né? Só que antigamente se comprava o quê? A chuca de casa, quase erva se fazia, né? Porco vinha em casa, galinha, frango, tudo. Se comprava o trigo, sendo muito aqui do Bom Sul, ali no seu Alexandre Mussoni, para ficar, se comprava era um pouquinho de café, que vez em quando se fazia aquele chá de mate, sabe, né? E sal, aquele sal da apogado, para cozer tudo assim, cozer pouquinho. Se comprava aquela roupa, sabe que era em peste, tudo roupa de estrada, tinha os colchões para fazer o colchão da cama, né? Tinha essas calminhas, tinha as palhas pequenininhas para fazer no colchão. No colchão. Matava uma galinha, guardava as permitinhas para fazer por ela o travesseiro. Se comprava pouca coisa. Então, na casa de vocês ainda tinha os colchão feitos de palha de milho. Sim, sim. Tá. Era isso que eu queria pedir para dona Lourdes. A senhora adiantou o assunto, então. Eu assim, ó. Como é que vocês fizeram dinheiro? Né? O senhor já colocou ali, né, que economizava tudo, aproveitava tudo, né? A senhora, como dona de casa, onde é que a senhora teve as oportunidades, a senhora viu que dava para fazer economia e fazer dinheiro? Mas na verdade a gente era acostumado a fazer economia em tudo, né? Porque desde fazer o almoço, janta, essas coisas, a gente tinha tudo. Então não era aquela... Ainda não era aquela fartura, mas a gente tinha. Mas fazer dinheiro, nós pensamos assim, eu acho. Fazer dinheiro de tanto trabalhar, sofrer, sabe? era no braço, trabalhar. Debaixo do sol quente, até de chuva, para poder trabalhar, para poder pagar as coisas no banco. Eu nunca trabalhei uma parcela, graças a Deus. O senhor disse que fez financiamento. Sim. Que banco era? Ipumirim ou Concórdia Banco? Concórdia. E que banco que era? É Banco Brasil.
Banco do Brasil? Brasil, sim. Tá. E como é que foi esse financiamento? Não, porque eu fui lá para fazer o orçamento que eu queria, sabe, né? Então foi o Jorge que foi lá. O orçamento e foi no banco para financiar, né? Daí o banco me financiou, sabe, né? E passei, acho que é pagar não sei quanto tempo, sabe? Mas sempre a gente tinha que trabalhar bastante, sabe? Eu tinha que fazer a casinha, o chiqueiro, o paiol, estrebaria, e não tinha potreiro. A sorte me deixou, que deu para mim largar o gado, o potreiro foi o tio José Bonifé, que é o pai do Cirilo, ali, né? Só o gado no palanque, né? Como é que a gente ia vestir atrás lá, né? Depois de derrota, quando eu me casar, lá a caçada de pasto, traz os porquinhos, as vacas, tudo isso aí, né? E assim, então, a família foi crescendo. Foi o que você disse. Tá. Dona Lourdes, então, ali, ó. A senhora também trabalhava na roça. Olha, de segunda a sábado. Eu comecei a trabalhar na roça, eu ia quantos na trabalhos? aula também. Pode ser daquele tempo. Eu ia, meio-dia eu estudava, e meio-dia eu tinha que ajudar meus pais a colher soja, fazer erva, atravessar o rio Engano a pé, com geada. E na aula nós ia a pé, com o calçado na mão, ia lavar os pés cheios de barro lá na antiga bodega do Gasparuto. Não era dos nossos compadres, aquela vez do Lodi. O Jaime Lopes? Do Jaime Lodi. Nós ia lavar os pés lá Então, para a ir na senhora escola. ia na aula e trabalhava na roça. Com certeza. E em casa ajudava a mãe. Quando a gente estava em casa, porque tinha meio-dia era na roça, né? Sim. E a senhora fazia pão, polenta. Não, de novinha era a mãe que fazia. Eu lembro que ela fazia, que tinha essas barricas de madeira, faziam tudo lá dentro, não era em bacias. Era tudo aquelas bacias de madeira que tinha. Gamela? Gamela. Tá, então fazia o pão na gamela. Fazia o pão lá. Tinha uma ou várias gamelas? Tinha uma, que eu lembro, uma grande para fazer o pão. Daí fazia o pão, fazia as cucas. Outra, para os pés, antigamente também, Ah, né? tinha para lavar os pés. Porque Sim. como não tinha aqueles chuveiros que tem hoje, Como é que você tomava banho? o nosso chuveiro era instalado fora. Aí nós aquecia a água, e era frio, não era, eu voltava da roça, aquecia a água no fogão a lenha, para depois levar para despejar naquele latão Tambor, pendurado é. lá fora. Dentro de uma casinha. Dentro de uma Sim. casinha. Era patente também? E no lado tinha a patente Sim, que chamava. sim, sim. E tinha uma torneirinha para abrir? Sim. Hã? E quantas vezes tomava banho por semana? Tinha que tomar todos os dias, porque a gente ia para a roça, né? E daí voltava sujo de... A maioria a gente ia para a roça, né? Sim. E qual que era a comida que mais se fazia na casa de vocês? A gente fazia feijão, fazia arroz, fazia frango, aipim. Tinha polenta, que não faltava, que nem hoje Tinha também. bastante batata doce, sabe de tudo, fartura de tudo. Eles ganhavam muitos bons salames, sabe, a gente guardava, né? Porque carne de casa antigamente não se comprava quase, né? Se carne de pouco, então tinha bastante frango, sabe? Ovos, assim, né? Sim. E o frango, quando matava, tirava o ovinho da galinha, coração, Aproveitava. fígado, Tudo. perna. Como é que fazia com esses miúdos? A gente comia, né? Cozinhava na água, assim. Até hoje temos Não ela. fazia sopa? Sopa, lá, faz que Colocava na também, sopa, assim. colocava até em molho. A moela fica gostosa. E o pescoço da galinha, você fazia o quê? Eu deixava, eu não fazia que nem fosse agora, eu cortava para sair todo o sangue. Eu deixava o sangue para ferver ela assim, com o sangue dentro. Todo mundo gostava. E é uma delícia, E cozida. daí recheava? Ficava recheada ou a gente tirava o couro e recheava. Ele já tinha o próprio pessoas assim lá e ele deixava o corinho, sabe? Né? Sim, el pien. Ele tem, recheio. Tá. E comia a galinha toda de uma vez ou nem sempre? Não, também dava duas refeições, né? Daí- Metade no dia, metade amanhã e E guardava onde a galinha? pendurada fora. Como assim? Punhava onde? Não tinha janela, não tinha frio, não tinha nada, não tinha luz.
Então matava a galinha hoje de tarde, comia metade e a outra metade pendurava fora da janela. Meu Deus. E ninguém... Não. E com a carne de porco, então vocês deixavam na Sabe, banha. meu Deus, sabe o que tu fazia? Cozinhava. O pai criava dois porcos por vez, né? Fazia aquele salame, aquele cozidinho, né? Costela guardada. Depois você já deixava pegava tudo num latão, sabe? Grande, né? Pegava depois essa lata de querosene bem limpa lá. Comida com banho, ia tirando os pedaços lá. Mas deixava junto com banha, isso, Sim, com né? banha. Cozida Na na banha, Sim, né? Sim. Daí ela se conservava. Me lembro de 6 anos, primo, só que me lembro, eu era de criança quase. Tinha meus avós ainda vivos. Assim, era uma chapa, sabe, né? Só chapa cima, fechado lá, como estava, e cheio de terra, né? E para fazer a planta, então, que a casa tem esse barote de cima, não tinha forro a casa. Uma corrente ali em cima, pendurada aqui em cima forro, para fazer a polenta com a carne. A cozinha preta, aquele carvão. Não tinha fumaça dentro. Da vista ficava lá dentro, cheio de 2 dias, ainda estou, pronto, não tinha, né? Não tinha geladeira, não tinha freezer, não tinha lá. Depois nós põíamos lá um cilindro, lá como é que chama lá? Põíamos a luz, tocada a água, né? Mas a vista com a bateria, não durava nada, né? Até ver a luz, porque uma luz e pronto, né? Quando o senhor disse que colocaram a luz, era aqui a barragem do Grisa ou não? Acho que ele já Celeste, não lembro. Era Celeste. A Celeste. Era Porque Celeste. então, até aqui a prefeitura se Savari, sabe, né? Por lá tá, disse, mas eu vou cair fora. Não, o boca tinha cheia, né? Mas digo, pagar isso aí tinha nada quase, né? Tinha pronto fora. Disse assim, olha, você a sua parcela, você vai pagar, sabe com quanto? Com ali você paga a parcela. Então temos o quê? Arrastar todos os postos a boi, abrir os buracos que eles marcaram, e chocar bem, e nós pagamos, né? Depois que estava pronta, a Celeste ligou tudo, estava pronta, nós temos que doar para a Celeste, né? Mas por que agora nós pagamos, para que doar para a Celeste? Então o que eu acho que você falou, vocês cuidam da rede. Nós temos que pagar e doar para a Celeste. Aconteceu isso, então? Assim que você, como é que eu vou cuidar da rede disso aí, né? Então, os colonos pagaram e doaram. E doaram, assim. Mas não faltou mais luz. Ah? Não. Não. Tá. Assim, olha, o senhor, seu Daniel, a dona Luz, aí vocês lembram de coisas boas do tempo de casados, da comunidade de vocês, do município, assim, que são coisas que ficou na vida de vocês? As coisas boas a gente aproveitava em alguma festa, porque hoje que a gente não participa, né? Mas assim a gente ia seguidamente com o grupo de encruzilhada, a gente ia bastante na Marcelino Ramos, a gente foi para Piratuba, a gente foi em vários lugares, até em São Carlos. Tinha até algum baile, uma festinha, Aproveitamos, sabe? E Não, então mas cuidar, sabe, né? a gente participava bastante. Em festas de escola. Lá, a mulher dizia, Lúcio, vai dar missa hoje, morava ali em cima. Não vou. Ia para e ia missa sozinho. Mas uma época tinha que vir na missa com a picape do, A picape do Teco. Nós temos depois com o prêmio Picape filho. A gente vinha na missa de picape. Eu vinha- Todo mundo da comunidade. Sim. Daí vinha Vinha lotada. lotada a Mas vinha picape. também o caminho aqui dos Zara, que disse que é irmão do Valdir, sabe? Que veio ali, da chifrina. Mas cheio de gente dos tribos, sabe? E tu ia na missa ainda. Passava e ia embarcando. Já sim. ia embarcando. Sim. Quando era, ia embarcando. E comprava, sabe, chifre. Não de nada, sabe? Combustível. O que na época de vocês mais novos aí, recém-casados, criando os filhos, era bonito e era feio fazer? Mas eu acho que tinha coisas que era feio, mas tinha que fazer, gostar para fazer, né? Tipo o quê? Aquele lá na roça, teve aquele sol quente, suando aí meio alto. Então isso sofremos, mas eu vou parar, como é que eu vou à frente como é?
Até de que, quantos que era inverno que dava geada forte, antigamente, sabe, lá em cima, eu chegava o dia, estava indo na roça, chegava-se na roça, o milho estava cheio de geada, ia quebrando o milho. Você não conseguia fazer uma calçada até meio-dia, né? Uhum. Parlare bestemme, falar mal de qual'altri, assim, eram coisas feias? Claro que era, né? Como é que era essa questão aí na família, na comunidade? Dava encrenca? Não, antigamente não. Não, antigamente era tudo diferente, sabe, né? Hoje já mudou bastante, cara, tem muita vingança, né? No tempo hoje se perdoava, tudo assim, né? Sim. E quando nascia a neném, Dona Lourdes, como é que era? Quem é que ajudava a mãe? Quem que ajudava? Quando nasceu a Sônia, a gente morava lá em cima, na nossa casinha. E daí eu lembro que a gente veio no hospital ali que tinha a Gisele. Eu acho que lembra. Sim, mas depois lá que veio a sobrinha lá de casa um pouquinho, né? Não, da Sônia acho que não. Ah, daí a gente Vocês pagou. não tinham a casa ainda, porque... Não, Ah, não, a Sônia acho que nasceu lá nos nonos. Quando nasceu a Kena, já eu Foi estava aquela. fora de casa, tu veio minha sobrinha lá de azul. Sim. eu nasci em De- casa. de- Foi então. tu nasceu lá no hospital, mas lá na casa dos nonos. Ah, tá, eu ia dizer. Depois, Sim, quando ela foi foi a Kelly. nasceu a Kelly de Araque, eu peguei um Diário. piozinho me ajudar, sabe? Sim. Mas aí como é que era? Trabalhava até a hora do neném nascer. Bom, eu lembro quando nasceu foi a Kelly, que eu vim para o hospital, eu trabalhei até a última hora. Mas sabe que a Kelly tinha 2 gêmeos, né? E o que aconteceu? E daí aconteceu assim, que eu teve uma gravidez boa, porque eu trabalhei até a última hora. E foi engraçado, quando eu fiquei sabendo que estava grávida, eu acho que estava de 4 meses. 3 meses, Não, mas 4 Nem 3 meses. 3 meses, acho. Mas era. Aí eu vim ali consultar com o doutor Jairo, ele disse, mas como a senhora está grávida, já sentiu o coração tudo? Disse, ué, como é que pode? Sim. Daí eu fui de volta para casa e logo voltei no hospital. Não, começou a descer. Sim, mas então, eu voltei para o hospital porque começou A mãe estava hemorragia. grávida de 2 meses e meio a Sim, 3. sim. Eles fizeram corretagem de uma criança. Sim, Tá? Tiraram uma criança. Disse que era um piazinho, É. né? Aí, com o tempo, ela percebeu que a barriga estava aumentando, É. que se mexia. Aí ela voltou quase 5 meses já. E aí o médico falou que ela estava grávida. Falou, mas como se faz, né? 2 meses que foi tirado. É. E ficou a Kelly. Então eles tiraram porque eram 2 placentas, né? E ficou. Daí naquela época não tinha ultrassom, não tinha nada, né? Tiraram o médico que tirou ou fez um serviço muito, né? E Pra foi não ver comer- que tinha outra criança, ou foi, digamos, a mão divina, porque, digamos, não foi tocada na Kelly, digamos, nasceu normal. então veja, naquela época, quando eu vi que eu comecei a engordar, aí que eu pulava, eu dançava, ia pulando, fazia de tudo, porque eu E estou ela ainda- engordando. Deixa eu agora falar. Eu engordava demais, e daí dele pular e pular, e eu Queria tava emagrecer. grávida. E daí, quando tinha que eles estavam fazendo aquela rede, e eles trabalhavam na rede, e eu na roça sozinha, erguia, acreditam, as bolsas de 50 quilos, eu me jogava para passar o reio. Até na metade, os 50 metros. E eu pegava 50 metros para cá, 50 para lá da bolsa. Quando terminava, mais uma bolsa. E passava veneno, fumo, tudo. E aconteceu depois que ela nasceu até que bem, né? Deu tudo certo. Mas aconteceu isso aí. E daí teve gente até que falou assim, eu sempre lembro, que teve gente que falou assim, se fosse uma pessoa com mais dinheiro, tu estava já no Fantástico. Mas como vocês são pobres, ninguém deu bola. E como é que era o atendimento assim hospitalar? Vocês tinham de pagar ou vocês iam? Tinha que pagar. Tinha de pagar, sim. tinha ainda aquela carteirinha que do eu- fundo rural, né? Ainda que Era o- isso? Ainda que Eu o acho, Jairo, não sabe, lembro. já não tinha dinheiro. Vai para cá, trabalha. Vai com por isso que eu tô perguntando. Até no dinheiro, eu esperava dinheiro, depois pagava. Né? Graças a Deus, sempre paguei, sabe? Esperava vender os porcos, os feijão, com isso, sempre paguei, sabe? Eu gostava muito do Jairo, sabe?
Mas o meu parto não foi, doutor Jairo. Foi Quando eu nasci, ali quando tinha meu não também. os três médicos ali que tinha a Gisela e tinha uma enfermeira. Eu lembro dela, mas não lembro o nome, mas ela. Quando a Sônia nasceu, não era meia-noite, acho. Aí ela veio lá e me fez comer cuca. Ela me fez, acho que comi meia cuca. Qual que era a dieta da mulher quando ganhava neném? Tinha que cuidar em tudo, mas eu sempre comia meio escondido. Aí tinha... Não mudou nada. Era 40 dias de dieta. Não mudou muito. Não, por quê? Aí eu lembro que a gente torrava amendoim e quando vinha as visitas comer alguma coisa e o pai dele sempre me olhava com os olhos assim porque eu comia, mas eu pegava escondido e comia. Não fez mais nada. Carne de porco, eu comia de tudo. Mas tinha dieta que a senhora não respeitava. E lavar o cabelo. Lavava, porque tinha essas histórias que não podia lavar. Não ia lavar, mas eu acho que não foi até o fim sem lavar. Não. Eu lavava. Lavava daí. Mas era com bom cuidado assim, mas não era tanto assim, não, né? Se acontece essas coisas, não adianta, né? Mas trabalhar Não, cuidar é bom, né, na quarentena, 40 dias, podia trabalhar. Trabalhar sempre se fazia alguma coisa, né? Eu não ficava ali sem fazer nada. Imagina, Ana Rosa. E quando vinha as comadres que estavam menstruadas, Aí diziam que tinha que falar, mas ninguém falou pra mim. então nunca aconteceu com a senhora. E aconteceu com a minha cunhada, e eu fui lá e não falei pra ela. Daí depois sumiu o leite, mas não falei nada. Aí eu disse, não é verdade isso aí. Vai saber se era, acho que não, porque hoje não tem mais essas coisas, né? Era tudo. Decisão. Superstição. E a senhora, o que vocês têm 3 filhas, mulheres, né? 3 mulheres. O que vocês ensinaram para elas? Na verdade, a gente ensinou o que a gente sabia. Porque... Sim, mas o que vocês entendiam que elas tinham que saber e fazer para ser gente certa, do bem e de futuro? A gente só sabia segurar elas assim, mas não explicava tudo o quê, porque a gente não teve esse conhecimento. Se dá na para verdade. rezar um pouquinho, estudar um pouquinho, né? Só que a gente segurava elas ali, mas vai ensinar o quê? Nós também aprendemos. A gente era ali como o pai e a mãe. Sim, mas o que era assim, ó... Por exemplo, eu me lembro que nós, assim, ó, nunca mentir, Não. Não, Isso não. entende? Nunca roubar, Nunca. essas coisas. Sim. O que vocês Sim, na ensinaram? educação. É, Educação, o que sim. vocês Com ensinaram? certeza, é isso aí, porque tanto que elas, as 3, sempre eram as melhores meninas. Nunca teve uma reclamação delas. Eles na nunca escola. rodaram bem. Mas também se eu chegasse em casa ao anoitecer, que eu ia, digamos, quando eu não tinha televisão, que não tinha televisão, daí eu ia assistir televisão lá no Vital Conta, e um dia eu cheguei em casa, estava anoitecendo, o pai estava me encontrando já com uma varinha, né? Eu não lembro disso. Era ali. Eu não lembro Não, disso. não me batia, o pai nunca me bateu, mas era ali. Tinha que chegar na hora certa em casa. Digamos, estava... Então, digamos assim, do ponto de vista de valores, vocês foram enérgicos com as 3 filhas. Uhum. Que era aquilo que se aprendia na igreja com o padre também. Sim. Sim. Escuta, e na época de vocês, brigas de vizinhos, encrencas, bodega, acontecia? Não tinha esses problemas? Não, Não, acho que não nunca existia. lembro. Mas nem tinha vizinho, né? Naquela época era Tudo longe. É? Os vizinhos de vocês Os eram vizinhos, longe? mas Meu Deus. era tudo mais longe, né? Por que isso? Mas a gente se visitava mais. Porque tinha divisa de terra, hoje é tudo, né? Muito assim, aqui, minha lá, do cascão, no fundo, né? Dava lá 300 metros longe, o outro até mais, né? Eu era criança. Só que quando ia fazer filho, lá, antes de ir, o pai e a mãe, terço, depois vocês não vão. Já vou terço em casa, assim, fazia serum junto também. Chegava lá no tio José, no caso, não tinha os terços, mas no terço lá. Prima pregar, dobra era Terço para quando vão fazer filho. E chegava lá no tio lá, sabe também, os serviços fazer, não tinha já o terço, mas no terço de novo. o costume de remendar. Muito. Muito.
Como é que era isso? Que tipo de roupa que era? Ah, era calça. Calça listrada, sabe, né? Camisa também. Eu rasgo lá, botava pra fora, me dava pedaço e para roçar de novo. Economia. Esparanhar. Esparanhare. Tá. Era isso aí. Então, assim, ó, as dificuldades que vocês venceram, né? Que, digamos, de pouca coisa vocês fizeram várias coisas boas, né? Sim. Na vida de vocês. O quanto o esparanhar ajudou nisso? Com certeza ajuda, porque na medida que tu vai fazendo as coisas, porque tu sempre tem dificuldades no meio, né? Então cada vez tu vai aprendendo mais. Então que nem agora, a gente não, acho que não tem dificuldades. Para nós também assim. Na roça a gente tinha mais dificuldades. Por quê? Nós vinha para ir para o Mirim, comprava banana, nunca tinha dinheiro. O nosso trabalho não rendia, né? E hoje vai me já te um carinho das vezes, né? E agora? A minha maior alegria, quando eu era criança, quando o pai vendia os porcos, né? Pro Téquio ali, eu acho que era o Valmir que ia lá em casa. E a minha maior alegria era ir à Concórdia. Ali tinha o Biezus, tem coisas assim que ficam, né? Tinha a Rádio Aliança em cima, embaixo no porão tinha tipo um bar, mas ali ali onde tinha um restaurante. E a minha maior alegria era porque toda vez que o pai vendia porco, eu ganhava uma maçã argentina. Era a minha maior alegria, porque não tinha nada naquela época. E quando a gente vinha pra missa, que tinha o Jace, tinha a padaria ali, ali. Aí eu ganhava um chuquito ou um picolé. Então eu vinha pra missa porque eu sabia que naquele dia eu ia ganhar um chuquito, né? Então assim, é um tempo que não tinha, mas eu lembro muito bem assim que eu comia aquela maçã como se era a melhor coisa do mundo. Porque a gente não tinha, né? Não tinha nada naquela época. Mas tinha laranja, bergamota em casa, outras frutas. Sim, mas maçã, digamos, não tinha, né? Teria que Mas lá no comprar. pai tinha bastante, hein? Não, tô falando da maçã argentina. Argentina. A maçã argentina, sim. Dona Lourdes, a senhora ainda benze hoje? Na verdade, eles dizem me benza porque precisa, eles não dormem. Mas eu, para benzer, tipo assim, alguém me ensinou, faça isso. Mas eu faço mais com orações e faço a imposição ao longe. Aprendeu há pouco tempo ou muitos Essa anos? imposição as pessoas me dizem, é um dom, tu tem que ir lá na igreja fazer. Só que eu parei de fazer porque em casa não poderia. Às vezes a pessoa vem muito sobrecarregada. Então o certo seria ir lá no Santíssimo fazer. Só que daí as pessoas, ou com crianças, aí aqui. Tudo bem. Como eu é que aprendi. Aprendeu quando? Por quê? Um dia, eu nunca esqueço isso. Aquela foi. Onde era? Começou com cólica e vai remédio. Eu estava pronto para levar ao hospital. E me veio isso. Eu disse, deita no sofá. Lembro até hoje. Ela deitou lá. E eu fui impus as mãos nela e ela passou tudo. Daí que eles acham que eu tenho esse dom. Como é que eram os benzimentos antigamente? Benzimento tinha bastante também que tinha que cuidar. Eu não lembro naquelas épocas quando a gente morava no interior, eles iam bastante atrás de coisas, essas coisas, porque eles não tinham muito conhecimento, né? Hoje a gente tem que cuidar, onde vai também, né? Não era benzimento daí, né? Não era, fazer mas trabalhos. eles faziam benzimentos, mas faziam trabalhos. Meu Deus, tinha muita Muita coisa. macumba. Eu Muita lembro macumba eles faziam. Na encruzilhada, tinha um dia para Lindóia, a serrinha ali, sempre tinha galinha preta, garrafa de cachaça. Eu lembro, eu era criança, mas eu lembro, a gente passava por lá e tinha essas Lá no coisas. fundo, vai para Lindóia, ali. Serinha, apunhava litro de conhaque, galinha preta, as coisas assim. Sim, vela, sim. Eu Mas que lembro. era benção, sabe? Era benção com o amor de Deus, né? Não para, Sim, né? sim. É. Não, mas É, aí quem quer isso ver, é tá? outra história, né? Sim. Tá. Eu tô falando do benzimento do bem. Sim. Benzia de
Bicha, benzia de um monte de coisas. Bicha, daí, tipo, tirar o sol, aquele tem que ser com a garrafinha, né? Mas daí também tem que fazer orações, né? E ficar assim em silêncio. Uma vez, duas, não precisava três, que a pessoa melhora. Porque se é o sol mesmo que diz que é, tu pode tomar o remédio, acalma, mas volta. E Então, assim, benzia também elas- para macaquinho, né? Em crianças, não benzia Não. naquela época, não? Eu só- Cobreiro. Cobreiro. Cobreiro, eu cobreiro. até, mas eu também Não a tinha. mãe, naquela época. Ah, tinha. Tinha bastante gente que benzia de cobreiro. Benzia os bichos também? A criação? Também tinha gente que fazia simpatia. Ah, E saía. Uhum. E do que se benzia a criação? Que benziam, acho que era de bicho que eles benziam. Eu não lembro, porque, na verdade, eu fiquei conhecendo depois que eu era mais adulta, isso aí, né? Sim. Eu lembro que tinha, no interior tinha bastante essas coisas, né? Sim. Bom, então, desse período todo aí de 59 anos de casados, né? 3 filhas, né? Ah, hoje vocês moram aqui na cidade já há alguns anos, né? Sim. O que vocês podem dizer do amor, do casamento, da família de vocês? Para a família, Não, da família Da de família. vocês. do amor da É, família. da vida de vocês. Da nossa vida. A gente tá numa tranquilidade agora, né? Porque a gente também teve dificuldade, teve bastante Também bastante entre coisa boa, também de familiares, ruim, né? né? Porque teve, né? Mas isso em todo mundo tem, né? Isso aí dificultou muitos anos pra gente também. A gente sofreu muito com certas coisas. Mas graças a Deus a gente conseguiu superar. Junto. Então hoje a gente tem mais tranquilidade e vai aprendendo, é na dor que a gente aprende, né? As coisas, e sofrendo tu vai vivendo e tu vai aprendendo. Mas foi uma vida sofrida. Foi Quando dava um sofrida. fogo, Foi. com vento que escapava, sabe? É. Queimava. Os vizinhos vinham ajudar. Tem algumas coisas que eu lembro, né? Então, assim, foi quando os bois disparavam, né? Começavam a descer a Aham. carroça cheia e os bois começavam a correr. Então, Muito Tem difícil. algumas Madeira, cheio de coisas. pedaços de mato e um sujinho, também tudo machado e um sujinho. Derrubou o mato sozinho. Aham, Eu machado. cheio sujinho, porque as abras cheias, tudo machado e um sujinho. Se me mataram, eles deixavam ontem. Tudo sujinho. Não era uma pessoa, mas tudo nada, né? sujinho. Eu cheio sujinho, e lá com o machado, bem lá, quando ela derrubava sujinho. É. Mas quando dava algum problema de doença, assim, o pessoal ajudava, né? Sim, Não, sim. ajudaram bastante. Sim. Quando ele se machucou também, o pessoal ajudava. E eu lembro naquela época a gente morava também no interior e quando eu era criança a gente ia lavar roupa longe, bem longe, água não faltava. E o meu pai estava mal porque ele faleceu novo de câncer, né? E daí vieram chamar nós ao tanque, lá no fundo que o pai tinha morrido. Então ele morreu em casa, morreu na cama, só que eles escondiam, queriam esconder da gente, né? Então eu escutei um dia, quando eles vieram carregar porco, foram lá carregar os porcos, eram os da Almoura, eles falaram assim, o teu pai não vai ter 3 meses de vida. Eu fiquei meio assim, mas ninguém falava pra gente. Cada desanima mais ainda. Mandaram ele para casa e não tinha tratamento, não tinha nada aquela vez. Ele morreu novo, ele ficava sentado porque não respirava. Câncer Ele de tinha pulmão? 51 anos quando meu pai faleceu, Câncer de de pulmão? pulmão. E a gente ainda tinha que, quando dava uma seca, ia lavar roupa no riozinho, naquela Sim. sanga, ajoelhar nas pedras e com tábuas. Eu lembro. E estendia no sol para poder dar uma limpada nas roupas. Foi muito sofrido. E ainda quando a gente queria ter dinheiro, nunca tinha. Eu lembro que na época que eu era mais criança, tinha a bodega lá em cima dos... Como é que era aquela bodega que eu não esqueço até hoje que a gente ia. E eu via que tinha alguma boneca, era o melhor presente que tinha, era uma boneca. E eu não sabia, não entendia. Daí eu ia lá e chorava para aquela mulher, a dona da bodega, diziam, né?
que eu queria uma boneca de presente. E chorava, mas não ganhei a boneca. Tanto que por isso que hoje que se me pedem as coisas, eu sou capaz de deixar ficar sem. E dá por Eu tenho esse dom agora que eu tenho que ajudar. Porque eu acho que isso passou na minha cabeça, o que a gente... Sônia, quais que foram os teus brinquedos de infância? Bom, a minha primeira boneca eu ganhei quando o pai comprou o fogão a gás do vinha de presente uma boneca bem boneca, grande. Alice. Mas assim, não dava nem, no começo não dava nem pra tirar da caixa, né? Ela tinha uma calça branca, acho que uma blusa verde, sapatinho branco, era Alice. Bem Depois eu tinha um bonequinho assim de plástico, mas eu tinha boneca de milho também, de palha de milho, coisa assim, mas eu já tinha alguns brinquedinhos, mas pouca coisa, né? Porque eu cresci mais com os guri, então eu fui mais de jogar bola, correr, descer os morros, né? Com os jogar primos. bola com os primos. Mas eu tinha 7 anos, acho, né, quando eu ganhei a primeira boneca. 7 anos. Eu acho. A gente brincava, mas não tinha muito brinquedo. A gente brincava mais Fora. fora. A gente fazia balanço, subia em árvores, sabe? Descia. Passava cera nos pedaços de tábua, né? Daí descia os morros, rasgava toda a roupa e não tinha muito brinquedo, não. Não tinha brinquedo, quase. Eu lembro que a gente ia, quando eu era mais criança também, a gente ia nos potreiros brincar, ia tomar banho nas cascatas, tudo, que era água fria. Sim. E daí o meu irmão fazia ele subir nas árvores e depois ele ia lá cortava. Cortava a árvore e caía tudo junto. Não tinha Até brinquedos, isso, não tinha outras existiam. coisas. Não existiam brinquedos. A gente brincava tudo assim. Bulica. Dançava, fazia as... Sim, bastante. Bulica, sim. É. Jogava bastante bulica, polícia e ladrão, era tudo brincadeira assim. E a gente ia nos rios, eu acho que a gente só podia ter o anjo, né? Porque as brincadeiras que a gente fazia, a gente subia, passava de árvore em árvore, né? Nos galhos, atravessava. Que nem os macacos. E assim, ia nos rios nadar. Nunca aconteceu nada. Hoje, né? Nunca aconteceu nada. Então, Grace, tá? Foi muito boa essa conversa, né, Marcelino? A gente ainda esquece muita coisa, tu não consegue lembrar tudo, né? Na verdade. Eu só queria falar uma coisa que quando eu era criança, que eles faziam uma festa, né, no Salão Velho, Encruzilhada, ainda de madeira. Hoje, toda vez que eu ouço uma música em italiano, eu choro. Porque eu lembro daquela época que eles cantavam. O pai tinha o nono, o pessoal, sabe que eles cantavam aquelas músicas italianas? Então isso é uma coisa assim que me marcou muito. E que música era? La Verdinella, Era Ciuprimonte. Il Mazzolino Fiori. E assim, hoje eu ouço essas músicas e eu choro porque me lembro... Não sei, é uma coisa que, sabe, pra mim falar sobre isso assim me dá... Nossa, me dá um nó na garganta. Por então, isso que puxou pra Itália, então. Sim. Vocês passavam, vocês querem contar? Cantavam. Eles outra vez. chegavam às vezes de madrugada, né, vestidos um pouquinho mais exagerados do que o normal, né, porque eles se pintavam com carvão de preto, né, então eles passavam às vezes de madrugada, cantavam, aí se oferecia um pouquinho de comida, né, e depois cada família dava alguma coisa e depois no final fazia uma festa, fazia um churrasco. 6 de janeiro. Sim, aí eles... Pode contar, pai, que eu não lembro muita coisa. Eu também fui umas vezes lá. Depois lá davam pinga, vinho, lá cerveja, se chegava bem pontinho já, sabe? Não, e tudo dava aqui, né? Mas era uma festa. Todos os dias até lindóia aqui por ali, mas depois dava dinheiro, fazia uma festa e assim, um churrasquinho. Na verdade, quando eu chegava na casa, a gente sempre tinha que oferecer alguma coisa. Sim. Sempre tinha que ter. Para dar uma um dia eu para fazer uma festinha, ou uma cerveja, ou comer, salame. Salame, de tudo, pão e né? salame. Pão e salame. Nós era lá uns 10, 12, eu acho. E a turma bagunceira. E vocês passaram pelo tempo em que não podia falar italiano?
Alemão? Mas eu acho que não, tive acho uma que a gente época fala. que eu podia falar italiano, mas não, não, nem respeitamos nada, sabe? Né? Ninguém Os proibia. pais de vocês viveram isso, então? Sim. Pode ser, porque... Eles, o senhor conhece alguma história sobre isso? Ah, não me lembro, Lizzie, não lembro. É que naquela época, né, tinha assim, digamos, encruzilhada, as famílias eram muito longe uma das outras. Digamos, o vizinho mais próximo era praticamente como daqui até praticamente a praça, quase, né? É, Eles tinham que E já descer, tinha subir passado o morro. período da proibição. Eu não sei se já tinha passado, mas assim, eu acho que naquela época não tinha... Eles tinham mais é que trabalhar, né? Eles não pensavam, não é que se reuniam muito, né? E... Sim. e de Natal, depois da atriz Ano Novo, tudo, até em Pedro já quase. A gente ganhava aqui umas balinhas, umas bolachas. Os lugares foram lá e deram um pedaço de polenta. Daí tinha um par, nessa casa tinha um paralho, o teu polenta embaixo do paralho. Até posso dizer que, vou dizer que era. isso era tradição. Que tinha de polenta sapecada. Era tradição levar a batata de lanche, vai dar batata Eu hoje morava pras aqui, crianças, aqui levando de a escola. Geraldo. Eu tinha praia do chocolate, tudo embaixo do paralho. E o que aconteceu no Natal, que o pai ganhou um chocolate uma vez no Natal? Ah, ganhamos chocolate, uma ovelha de chocolate. Eu dizia, mas eu, assim, né? Mas vou guardar, né? Guardei num bolo aí, cara, lá no quarto, lá tá. Quando fui no trono para buscar, a formiga comeu toda. A Sônia era formiga. Não! Formiga? Não, Não, eu não tinha formiga nascido ainda, ele- Sim, verdade. A formiga Sim, comeu? formiga. Ele quis economizar porque nunca Não, ganhavam, não. né? Guardou lá no baú. Na lembrança, Das né? formigas. Fui lá comprar para comer, mas na formiga Essa é boa. Não, mas eles aprontavam também, né? As galinhas da nona. Mola, Isso é ele que contava, né? Porque eu não tinha nascido ainda. Lá que nós fazia, ia caçar com podó, que eles matavam uma galinha. Já tinha aquela horta com a ripinha de madeira, sabe? Foi a galinha no meio e dizia, mãe, aqui tem uma galinha enforcada, aqui está morta, ó. Não vou limpar, vou comer ela. Nós que batemos, eu pulhava. Mas uma que eu nunca esqueço, quando falaram do italiano, e daí lá tinha uns vizinhos, nem me lembro esses anos quem que era. Daí ele tinha um cavalo, e eles deixavam bem enciados os cavalos, né? E daí ele estava em cima do morro, esse dono do cavalo, ele disse que tinha morrido o cavalo dele. E daí outro italiano lá embaixo, o irmão dele disse assim, e gritou para ele, mas o pelegro rosso é meu, é? E gritou que o cavalo tinha morrido, mas o pelegro rosso É meu. ele é meu. Não, mas também a gente, Cada um. também a gente fez muitas coisas, né? Nós também, era Como o contrário, muda? tinha lá em cima, rápido, 3, 4, lá, eu cortava, brinquei lá, meio lá. Mas era divertimento, né? Aquele lá É, era tinha morro assim, divertimento. nós pegávamos o pneu de caminhão, se o morro largava, tinha que ir embaixo, para puxar até em cima e largar de novo. Não fiz tudo isso aí. Foi sofrido, mas sim, também. Também divertido, né? Também. Mas uma certa época a gente sofreu muito, sabe? Mas eu lembro que a mãe vendia aqui pro Locatelli e pro mercado, eu era criança. Ovo, Trazia ovos para poder Manteiga. comprar, ovos e manteiga para Frango. comprar o coco ralado. O Frango coco era ralado. difícil. e até não queijo, tinha- esse queijo refeito que era a dona Terezinha lá, Sim. ela aceitava, pegava tudo. Né? Sim. Depois Era você bem comprava difícil. açúcar, Sim, a coisas minha mãe que também vendia essas coisas, mas aí ele passava lá no Baranova, né? E aquele dinheirinho era bem ali, Uma ó. vez fui lá comprar umas coisas lá, sabe, comprei o chapéu para a roça, né? Fui lá para o cheiro, tá? Deixa para a cabeça. Lá acertei uma conta, cheguei em casa, disse para a mulher, eu não paguei o chapéu. Isso, né? Fui lá, ali quase sempre na sexta-feira. Chegou lá e disse, dona Terezinha, o que estou devendo aqui para vocês? Nada, você paga ali. Estou devendo uma cabeça ali. Cabeça do que? Ela disse para mim. Eu cheguei no país que as pessoas passaram. Eu vou te pagar hoje. Minha cabeça não passou, eu também fui. Mas fui lá, peguei o chapéu. Não quis ficar de graça, não. Foi o que a gente aprendeu, né? E foi isso que vocês ensinaram Foi para as filhas. ensinar. Agora faz o que acho Verdade. um ano e meio, 2 anos que se falou, já te vai com o pé, eu ia lá para baixo e falei, cara,
passa para comprar umas coisinhas lá, né? Aí eu cheguei, comprei lá, deu R$35, né? Então o que eu fiz? Eu dei o cupom fiscal, o troco, deixou da pilha, põe no bolsinho da camisa, né? Cheguei em casa, para ver se aí, batata. Vou no quarto para guardar dinheiro, R$25. Dei o cupom, 35, né? Ah, foi de volta. Vocês falaram, mas o que tu fez para mim antes aí? Mas nada, por quê? Faltou dinheiro para mim. Quanto faltou? Está aqui, ó. Mas como assim? Você entrou tropeirando. Mas tu tens certeza? Não vou dar de graça para comprar para você R$10. Que eu quero que os outros não querem. Fulano me deu os 10 pilas. Se tivesse posto de na carteira, não ia perceber. Você camisa por dar eu pensei que era 10 pilas. Isso a gente aprendeu. Foi de volta. Sabe de ser muito correto. A gente sofreu, mas a gente aprendeu. Eu me lembro uma vez que, porque o pai dele era assim, ele trabalhava, mas ele era assim. Um dia tinha na promoção, aqui que tinha um chinelinho, eu nunca esqueço. Daí eu fui pedir para ele, para que me desse o dinheiro para comprar, que a gente trabalhava lá, né? Depois de casados. Ele não me disse sim nem não, acabei comprando, né? Porque era assim, né? Para gastar tinha que ser ali. E nós íamos no baile hoje? antigamente, tipo assim, naquele tempo era, tipo assim, R$5 o ingresso, né? R$1 uma gasozinha, mais não se dava. Olha hoje, né? Ele era muito... Era demais É, também. Também da vida da roça, sabe, né? Ele dizia, vai 11 horas, vou para cá, sim, vamos. Nós íamos para casa, tinha a almoçar e chegava em casa. Levava a enxada em casa, de tarde ia a roça de novo, levava a enxada de volta. E almoçava, me deu, estava-se margar, fez filha de 15 minutos, para a roça de novo. Mas por isso que Trigo, Soja. feijão preto, carioca, e milho e porco mais, né? E cevada, me precisava para que faziam cerveja antigamente, né? Ah, faziam cerveja? Não, a gente vendia para fazer cerveja antigamente, né? Mas Cevada. vendia onde isso? Mas tinha, aqui por Teco, que era Buxeri, vendia ali, lá para Concórdia, eu acho. Não sei onde, mas a gente vendia. Sim. cevada, eu não sabia que Cevada, sim. Uma vez o pai plantou 25 quartas de trigo, né? 3 sacos, uma quarta, né? E uma vez comprou aquela terra aqui de São Paulo, né? Ele disse, vou colher 150 sacos de trigo, depois dá para comprar terra. Né? Colheu 178 sacos de trigo, depois deu 400 sacos de trigo. Tinha que fazer 4 viagens no caminho para puxar trigo para Concórdia. Ele pagou a terra e sobrou dinheiro no ano. Os outros queriam terra. Não tinha despesa a fazer. Porque não se comprava ração, nada. Só sabe, se dava outro milho e espiga assim, né? E abóbora? Não, até esse chicória que vinha da roça, mas que chamam chicória aquele, e abóbora, mandioca, milho e espiga. Batata? Batata doce misturada, tudo assim, também. Lá em casa davam um capim-elefante. Eu quero também aqueles que estão doentes na nossa casa,